Todos bem-vindos a esta aula de História. Aqui é o professor Leandro Mota e vamos falar sobre as grandes navegações ou expansões marítimas, os antecedentes históricos, o pioneirismo ibérico de Portugal e Espanha e os movimentos interessados nessa expansão. Temos aí a queda de Constantinopla em 1453, que vai marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Constantinopla que foi ser um importante entreposto comercial e que vai influenciar diretamente as relações de comércio da Europa. Falando em Europa, nós temos aí o monopólio genovês e veneziano que tinha aí o contato com os árabes, fazendo com que os preços das mercadorias fossem muito caros, e a economia portuguesa dependia diretamente deste comércio. E por isso ela tem que se lançar, diretamente para a conquista de novos territórios. Temos aí também que olhar a Revolução Feudal, que vai ser o aparecimento da burguesia. As pessoas que não mais ficam no campus estão se aproximando das cidades e aí nós temos uma relação de comércio nos feudos, fazendo aí o aparecimento da burguesia com a acumulação de capitais. Nós temos uma mudança de mentalidade, né, onde antes a arte ela figurava somente imagens sagradas, imagens sacras. Agora nós vemos aí o nascimento de Vênus em 1483, questionando este movimento antes artístico sagrado e agora prefigurando aí uma nova arte. Temos que falar também da reforma protestante como um movimento de contestação também da Igreja Católica, nesta continuidade desta mudança de mentalidade. Martinho Lutero que vai, lançar as bases do protestantismo e as bases deste movimento que vai questionar. Portugal, ele vai ser o pioneiro na expansão marítima porque ele já tem um Estado Nacional centralizado desde a Revolução de Avis. Nós temos uma acumulação de capital da burguesia tendo em vista a Revolução Feudal, os conhecimentos náuticos dentro da escola de Sagres e também a sua posição geográfica. Se nós olharmos aí o mapa, Portugal tinha que se lançar ao mar porque ele era todo banhado pelo Atlântico, né? Tendo em vista que do outro lado aí a Espanha ainda está um momento de unificação, porque Granada ainda pertencia aos mouros, eles estavam fazendo um movimento para a unificação da Espanha. Dentro da escola de Sagres nós temos aí a invenção da caravela que vai permitir com que os barcos possam navegar até contra a corrente, contra os ventos. Nós temos a bússola, nós temos o astrolábio, que são tecnologias usadas a partir aí desse movimento da escola de Sagres. E o que eles buscavam com as navegações? As especiarias. Sim, essas especiarias que têm um alto valor comercial e a economia portuguesa dependia de fazer, este comércio. Então, uma nova rota para as Índias para quebrar o monopólio italiano. E quem eram os principais interessados nessa expansão? Nós temos a figura do nobre que ainda está muito ligada ao homem medieval, onde a terra simbolizava poder. Então, para os nobres, ter mais terras é sim ter mais poder, e ele é um grande interessado nessa expansão. Nós temos a Igreja Católica neste momento que está interessada em quê? Em expandir a fé católica, tendo em vista a reforma protestante que estava acontecendo, estava varrendo a Europa neste momento, né? E nós temos também como um momento de interesse, tá? O burguês que quer aumentar esta relação de comércio, né? Tendo em vista aí a Revolução Feudal. Então ele quer aumentar ainda esta relação e nós temos o camponês que ele quer manter, uma relação de proximidade com a terra cultivável. E temos aí um grande interessado, o rei. O rei de Portugal já era um rei absoluto e para ele se manter no poder, ele tinha que fazer o quê? Conciliar os interesses das classes, neste momento, das classes dos estados. Nós temos aí a nobreza, temos a Igreja Católica
o burguês e o camponês. Então, para o rei conciliar os interesses daqueles que vão compor, né, o seu reino, é se manter no trono. Então, o grande interesse do rei é conciliar os interesses. E as conquistas portuguesas e espanholas, os pioneiros, né, desta expansão, tendo em vista que essas monarquias elas são ligadas à igreja, né, nós temos aí que a igreja, né, vai intermediar e dividir as terras entre essas duas monarquias. Nós temos aí uma primeira bula intercoetérea em 1493 e o Tratado de Tordesilhas em 1494, que vai dividir aí o mundo entre Portugal e Espanha, né? Se nós olharmos aí a partir de Tordesilhas, nós temos aí a parte que vai pertencer à Espanha, né? Em 1492, esta vai ser a parte da América espanhola, onde a Espanha já começa a colonizar esta parte da América. Se nós olharmos o mapa da Europa, Portugal está muito próximo à África e ela começa a fazer as feitorias, começando em 1415 na conquista de Ceuta, e ela vem fazendo a circunnavegação da África, tá? Numa circunnavegação de cabotagem, chegando a Calicut, na Índia, em 1498. Tá? E assim nós termino esta aula deixando aí um trecho de Fernando Pessoa, digo, né, onde que vai falar um pouquinho dessa expansão, né, do mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, né? Então, um forte abraço, fiquem todos aí com Deus e muito obrigado.